E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formiguaelétrica.com.br. Hoje acompanhado pelo outro editor do Formiga Elétrica, Gustavo Clave Rodrigues, nosso colaborador habitual da casa, Rafael Ranieri. E hoje vamos falar de quadrinhos, aproveitando a estreia da segunda temporada do Demolidor do Netflix, vamos falar de A Queda de Murdoch. Só para quem porventura ainda não leu A Queda de Murdoch, a gente eventualmente vai soltar alguns spoilers, só que isso não vai estragar a experiência da leitura, porque não é aquela história onde o final é, meu Deus, alguma coisa assim, né? É um processo, o interessante é você acompanhar esse processo. O Queda de Murdoch foi publicado originalmente em 1986, foi escrita pelo Frank Miller e desenhada pelo David Mazzucchelli. Bom, acho que para começar, assim, é uma edição mensal, né? Não foi um especial em que eles tiveram mais tempo, né? Não deixar aquela diretoria falando, pode fazer o que quiser, né? Na verdade, pegando o Demolidor, o Frank Miller teve certa liberdade, né? O Demolidor não estava bastante, o Demolidor não estava tão bem em vendas, e quando isso acontece é uma chance de ouro para qualquer roteirista e desenhista ficarem um pouco mais livres, né? E eu acho que casou assim muito bem. Quando a gente pensa em edição mensal, a gente já pensa naquela correria, uma arte que não é muito bem caprichada, um roteiro que é feito às pressas, normalmente é assim. Aqui no caso deu certo, né? Aqui a história ela não tem determinados apelos de ação, né? Uma história que é muito mais um psicológico do personagem. Então acho que... E a arte, assim, é uma arte diferente daquelas artes que a gente via normalmente nos quadrinhos da década de 80, né? Então dá um charme a mais. Ainda mais para o Demolidor ser um personagem urbano, isso daí dá uma riqueza um pouco maior, dá um destaque dessa edição mensal para as outras, né? O interessante é que a volta do cara que revitalizou o personagem, salvou o personagem do cancelamento, criou toda uma mitologia que perdura até hoje, e aí depois ele retorna para fazer assim, uma história mais curta, né? Não foi um período muito longo, né? Foram 7 edições. 7 capítulos, E o que acontece? Nada mais oportuno, porque era um cara que conhecia demais o personagem, né? Basicamente é como se o Frank Miller tivesse criado o Demolidor. E eu arrisco dizer que, até por ter sido publicado nos anos 80, eu acho que a primeira grande reviravolta, a primeira grande quebra de paradigma de um personagem clássico, né, um personagem que passou a ser de primeiro escalão da casa, mas também mostra aquele negócio que depois de um tempo ele teria que retornar ao status quo, né? Mas até então, para a época, cara, você via, nossa, olha aqui o que aconteceu. O rei do crime descobre a identidade do Demolidor. Entendeu? Todo mundo, puta, o que vai acontecer? Tal. A gente, na época, ninguém pensou que depois eles teriam que retornar tudo ao original. Mas, enfim, foi uma grande ideia para a época. Então, tem algumas coisas que você estava falando, acho que não é exagero a gente dizer que o Miller, ele recriou o Demolidor. Ele não criou, mas ele recriou. Porque, bom, a gente está falando de Frank Miller nos anos 80, né? O cara estava no auge dele. E ele basicamente faz com o Demolidor aquilo que ele ensinou os quadrinhos a fazer com os heróis nos anos 80, que é aquele processo de desconstrução de um personagem para depois reconstruí-lo. Porque essa não é uma história do Demolidor, essa é uma história do Matt Murdock, né? E tem uma grande diferença nisso, porque o Matt Murdock, ele é um personagem que sempre teve problemas, mesmo assim na sua origem, que não foi criada pelo próprio Miller, mas ele sempre foi um personagem que tem problemas, que é aquele método Marvel de humanizar os personagens, de aproximar ele dos leitores, só que o Miller pega isso e leva ao extremo, ele joga o Murdock no buraco, com a revelação da identidade dele, com os problemas com a Karen Page, que é interessante porque você vê um domínio do Miller sobre a mitologia do personagem, porque naquele momento, nos anos 80, a Karen Page era uma personagem, não era nem secundária, né? Ela estava esquecida naquele momento, e de repente ela ressurge da pior maneira possível, e mesmo estando no buraco, ela consegue dragar o Matt Murdock para esse mesmo buraco. É como você falou logo no começo, ela é uma HQ psicológica, né? Ela desconstrói não só o personagem, mas a mente do personagem. E é isso que eu acho que é o maior valor da Queda de Murdoch, que é um mergulho na psique de um personagem, que é nesse momento em que eu acho que o grande valor da obra é justamente esse, é a primeira vez que a gente vê um super-herói como um ser humano mesmo.
ele é um ser humano completo, assim, no auge das suas falhas, dos seus defeitos, das suas incapacidades, das suas frustrações, dos seus medos, das suas tristezas. A gente vê tudo isso e a gente sente tudo isso no personagem. A gente se identifica, não em um nível conceitual com ele, eu queria ser o Demolidor. Não, ninguém quer ser o Demolidor nesse momento. Ninguém quer se afundar nesse mesmo buraco. Você sente pena como se fosse uma pessoa real. Só um escritor como Frank Miller, nesse momento, conseguiria dar uma profundidade para ele dessa maneira. Né? Então, no começo da história, a Karen Page, que era uma ex-namorada do Matt Murdock, ela tá viciada, ela participou de filmes pornôs, assim, e ela estava desesperada para pegar uma última dose de droga, né? E daí, para ela conseguir esse dinheiro, ela acaba entregando a identidade do Demolidor. O Rei do Crime, descobrindo essa identidade, o que ele faz? Ele acaba com a vida do Matt Murdock praticamente, só que não da maneira usual como a gente pensa, né? Que antigamente, quando você pensa em identidade secreta de super-herói, o super-herói tinha uma identidade secreta para proteger os entes queridos, né? Então, se o vilão descobrir quem eu sou, ele vai atacar a minha namorada, vai atacar a minha tia, né? O Homem-Aranha e tal, vai atacar meu pai e tal. Aqui não, aqui ele ataca o Matt Murdock, então faz o Matt Murdock ser acusado de várias coisas, tem questão fiscal. Ele não ataca o Demolidor, Exato. Ele ataca o Matt Murdock. Exato, ataca a pessoa, então faz ele perder o emprego, faz ele ser, sei lá, processado, alguma coisa assim, né? Tipo, tem coisa fiscal de pagamento, sabe? Fica sem dinheiro. Fica sem dinheiro. Casa, os amigos. Exatamente, e os amigos dele, assim, tirando a Karen Page, que está numa situação lamentável, mas, por exemplo, dele, né? Exato, o Fog Nelson, ele cai pra cima, né? O Fog Nelson, ele consegue um ótimo emprego, tal, então foge daquele clichê do que aconteceria se um vilão descobrisse a identidade do herói. Isso é incrível, porque você sempre tem essa dicotomia, né? O alter ego do herói. Então, o meu pessoal não vai afetar o meu profissional, né? No caso do herói e tal. Aqui não, aqui a gente vê que a pessoa faz parte sim da questão do heroísmo, né? Então, o Demolidor não vive sem o Matt Murdock, e o Matt Murdock não consegue ser o Demolidor se ele não for o Matt Murdock como eles se conhecem. Ou seja, quando ele tem problemas casuais, ele não vai conseguir ser aquele outro cara, né? Fora que nós temos também mais um recurso que também, depois dessa década, ele foi utilizado largamente, de uma forma muito patética, mas aqui é muito bacana, que pegar uma personagem esquecida, né? Karen Page, que era da fase clássica, e quando eu falo clássica é o começo, quando o Demolidor era um herói de terceiro escalão. Pega a Karen Page, que tinha sumido, que simplesmente ela desaparece da série do Demolidor falando, porque eu vou embora, eu não sou mais, não vou mais namorar esse cara porque eu vou embora para ser atriz. Beleza, e sumiu, ninguém mais ouviu falar dela. E o Frank Miller resgata essa personagem para criar essa situação tão degradante, né, tão característica do super-herói dos anos 80. Né. Além disso, além desse refinamento assim, do uso de um elemento esquecido da mitologia do personagem, eu acho que tem um outro lance legal para a gente comparar com a primeira fase do Demolidor com o Frank Miller. Que enquanto ali, começo da década de 80 e tal, a gente via muito elemento de filme B no Frank Miller, no Demolidor desenhado pelo Frank Miller, né? Então tinha ninja, tinha isso, tinha aquilo, tal. Aqui não, né? Você vê que é como se o texto do cara evoluísse para um negócio que deixa as coisas mais juvenis de lado para tratar somente as adultas, né? É claro, tem muita gente que não curte, né, essa pegada adulta em HQ de super-herói, mas não dá para negar que o cara fez um trabalho absurdo aqui, evocando, sei lá, até um cinema de Scorsese, né? Exato. É que o próprio personagem do Demolidor, ele tem umas coisas que são inerentes a ele, que torna o personagem difícil de você lidar ele como um mero super-herói. O Demolidor não é bem um super-herói, né? Assim, lógico, a intenção dele na criação, o Stan Lee já disse isso diversas vezes, eu criei um herói cego para que crianças cegas pudessem se identificar, para que pessoas com deficiências pudessem se identificar. Mesmo sem poder ler mesmo sem poder ler, claro, mas sim, o que é impressionante, né? é que funciona. Ele sempre fez isso, né? Quando ele cria, por exemplo, o Professor Xavier, que é um cadeirante, ele já estava fazendo isso.
Assim, é o que a gente sempre comenta aqui, né? O Stan Lee, como escritor, ele é muito raso, mas como criador, ele tem umas sacadas que são geniais. Ele toca em alguns pontos incisivos. Mas, de novo, como escritor, ele não é grande coisa e o Demolidor nunca atingiu o seu máximo potencial enquanto estava na mão dele ou de outros caras que não entendiam tão bem o personagem. E o Miller, ele saca uma coisa sobre o Demolidor que é muito importante, que é determinante no personagem. Ele é um homem cego que combate um crime como um símbolo. E na Queda de Murdoch, o que o rei do crime faz quando a identidade dele é vendida? É o que a gente estava dizendo até agora. Ele ataca o Matt Murdock desconstruindo o símbolo que o Demolidor é. Então, ela é uma HQ adulta porque ela precisa ser. Porque ela ataca o conceito de super-herói desconstruindo o homem. E ao desconstruir esse personagem e reconstruir o símbolo, acontece uma transformação que essa é a grande característica dos quadrinhos dos anos 80. Ao desconstruir o Matt Murdock e trazer o Demolidor de volta na redenção dele no final do quadrinho, ele torna os dois uma coisa só. O Demolidor e o Matt Murdock passam a ser a mesma entidade. Eles são indissociáveis, que era uma coisa que não existia até então. Daniel falou, né, que antes o Demolidor ele tinha várias características de filme B, né? A gente pode dizer, então, que talvez a Queda de Murdoch ele tenha várias características de Nova Hollywood, né? Completamente, por isso que você tem o Scorsese. Duas coisas me incomodavam nessa história, porque eu li muito novo, tal, ao longo dos anos a gente vai relendo e vai refinando aí o senso crítico, né? Uma coisa que continua me incomodando são alguns diálogos do Rei do Crime, né? Que eu acho que são um tanto exagerados demais para o clima da história, né? Tipo, falar, chama o subalterno de, seu verme desprezível, tal, isso eu continuo achando meio chato. Mas uma coisa que me incomodava e hoje eu compreendo é que para mim era muito difícil entender o Matt Murdock ficar com a Karen Page no final da história, depois de tudo que ele passou, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente percebe o seguinte, que o que o Frank Miller está dizendo para nós é, nós fomos, ou melhor, o personagem tá dizendo para todo mundo, né? Nós fomos ao inferno, nós chegamos no fundo do poço, vamos sair do fundo do poço juntos. E aí me lembra do filme nós até falamos isso no podcast, né? Nós fizemos o podcast do Frank Miller e falamos disso. O filme do Sam Peckinpah, Os Implacáveis, tem aquela cena fantástica do Steve McQueen com a Ellie McGraw, deles no depósito de lixo discutindo a relação e indo embora de lá abraçados, né? Eu acho isso muito bacana e o cinema dos anos 70 permeia muito a obra do Frank Miller, a boa obra do Frank Miller, né? Um dos grandes valores da Queda de Murdoch, estruturalmente falando do roteiro, é o fato de que, pelo menos eu leio assim, não tem um quadro que seja desperdiçado. Mesmo assim, você pode questionar, né, o momento em que o Bazooka aparece. Claro, toda obra tem a sua interpretação, né, particular. Mas, por exemplo, a presença do Bazooka, eu vejo como um momento em que, depois de toda aquela imersão na psique do Murdoch, o Bazooka ele traz a gente de volta para o mundo. É aquele cara que força o Murdoch de volta para a realidade dele. Fala, olha, tudo bem, você tinha problemas, esses problemas são sérios, você precisava resolver eles, mas você não está morto, você está vivo. E o mundo tem problemas que você precisa resolver. O Bazooka, para mim, ele é isso. Ele puxa o Murdoch de volta e fala, você é o Demolidor, seja o Demolidor. Vá lá ser o Demolidor. Você é a mesma. Murdoch e Demolidor são a mesma coisa. Vá lá e resolve esse problema. O Capitão América também é a mesma coisa. Ele é um momento em que a gente sai um pouquinho da psique do Murdoch e percebe um pouco do mundo à volta dele. Que é aquela coisa, existem os Vingadores, os deuses, aquele Olimpo do qual o Demolidor não faz parte. Ele se vê nesse mundo em que ele se sente oprimido até como Demolidor. Não como Murdoch, como Demolidor, porque até como super-herói, ele se vê dentro de um escalão em que ele é inferior, em que ele se vê inferior em relação a ele. Essa dicotomia Bazooka e Capitão América eu acho muito pertinente para a época, né? Também. Para a época política dos Estados Unidos, né? Pré-guerra do Golfo, né? Exatamente, Reagan, tal, neoliberalismo e tal, acho bem bacana. É muito difícil a gente encontrar obras que se inscrevem na década em que foram feitas, né? E a gente achar uma HQ de super-herói que saiu na revista mensal ainda, faz parte da continuidade. Continuidade, que é mais impressionante, né? Redundante falar da arte, né? O programa aqui já
apresentou diversos quadros aí da queda de Murdoch. O David Mazzucchelli hoje é um artista que, se você elogiar, cara, você soa repetitivo, né, de tão consagrado que o cara está. Mas o programa não estaria perfeito se a gente não comentasse sobre isso, né? É muito legal você pegar o trabalho do Demolidor pré-queda de Murdoch, que era um trabalho muito competente, só que aqui o cara dá um salto ferradíssimo, de né? Qualidade, Completamente integrado com o texto do Frank Miller, tal, show de traço, de narrativa, para desembocar em Batman Ano 1 Exato. no ano seguinte, né? Que aí também é outra obra que dispensa apresentação. Agora, só para encerrar, né, você citou Sam Peckinpah, é a cena final da queda de Murdoch, também, ele e a Karen Page. Então, assim, a associação é imediata, a gente sabe que o Frank Miller tem referências cinematográficas à torta e à direita. Eu acho que o que torna essa HQ especial, bom, além disso tudo que a gente falou, essa questão, ela está muito bem inserida naquele período que ela foi feita. É uma coisa que os quadrinhos estavam precisando. Aliás, acho que a cultura em geral estava precisando, né? Porque estava uma ressaca da década de 70, né? Então, isso daí, assim, como uma obra dentro da cultura pop imersa de algo regular, né, como se for um quadrinho mensal, não foi algo destacado, né? Não foi uma graphic novel, um especial que surgiu lá, olha, um especial. Imagina, não. Quando veio aqui pro Brasil pela primeira vez, veio no formatinho, né? Então você imagina, você está acompanhando lá uma história mais básica, assim, de super-herói e tal, mensal, daí do nada, opa, queda de Murdoch. Então é um arco que realmente merece atenção, merece ser revisitado, que é uma das melhores coisas já feitas com o personagem, não apenas o personagem Demolidor, mas uma das melhores coisas já feitas com personagens de quadrinhos. Em geral, sim. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre Demolidor, a queda de Murdoch. Acesse nosso site, formigaelétrica.com.br, procura a gente nas redes sociais, ouça o nosso podcast que vai ao ar todas as segundas-feiras. Não deixe de conferir também, se você ainda não fez, o programa sobre Frank Miller, em que nós falamos um pouquinho mais sobre a queda de Murdoch. Todos os links você encontra aí embaixo na descrição do vídeo. Manda um e-mail pra gente. E é isso, a gente se despede aqui.